espero que assim o faça. Na execução, eu talvez não consiga falar tudo o que eu queria, porque ela exigiria um curso inteiro, porque é enorme a aplicação dela no processo do trabalho. Eu vou falar em linhas gerais, o que mudou substancialmente, quais são as principais mudanças na execução em relação ao novo código. A maior parte delas, evidentemente, aplicada ao primeiro grau e ao segundo grau, mas vale a pena verificar isso, podemos aqui ou ali nos deparar com situações, até para o nosso próprio conhecimento, ou verificarmos se há ou não violação de garantia constitucional. Então, aqui eu vou falar rapidamente das fontes normativas, dos princípios gerais da execução e as alterações principais aqui, de maneira bastante rápida, para que vocês possam ter tempo de perguntar. Ao tratar das fontes normativas, aqui seria fontes normativas, esqueci aqui de trocar o slide. O Código de Processo Civil Novo trouxe um sistema interessante, ao dizer que se interpenetram simultaneamente as normas que regem cumprimento de sentença e execução por título extrajudicial e judicial. Você juntou tudo. Então, parte das normas dispõe sobre sentença, por exemplo, na forma de cumprimento, parte está em execução de título judicial e parte extrajudicial. Em qualquer momento, eu posso me valer de uma norma aplicando a uma ou outra forma de, vamos chamar assim, efetividade da execução. Que diz lá, ó, o livro se aplica na execução e também na parte relativa a cumprimento de sentença. Então, há uma simbiose de normas que nos fará ler todas as normas do Código relativas à efetividade da decisão, vamos chamar assim, porque elas se interpenetram a todo instante. Exemplo, penhora, disciplinada em determinado lugar. Liquidação, já está em outro. Mas não quer dizer que, por exemplo, eu não possa me valer de uma norma que está na fase de cumprimento de sentença para disciplinar a execução. Porque o Código assim o faz, dando esta simbiose de normas, como se fosse, ou tipificando como microsistema fechado de efetividade da decisão judicial. Princípio já da execução. Disse, e é importantíssimo, que vai produzir mudanças substanciais também aqui, dizendo que a execução se processa no interesse do credor. Ponto. Então, se dúvidas houvesse com relação à igualdade na execução, disse, olha, a igualdade aqui é mitigada, porque o credor passa a ter uma posição de proeminência no código, que não é ele, credor aqui, de dívida alimentar, é o credor cível, é o credor de uma locação, é o credor de uma dívida qualquer, que o código atribuiu a ele o privilégio, a primazia na execução. A tal ponto que disse, quando o devedor invocar um princípio de proteção patrimonial, segundo o qual a execução se fará pelo modo menos gravoso, ele terá agora onde dizer qual é esse modo menos gravoso. Se não fizer, perderá direito ao benefício. Então, aquela norma do artigo 620, que dizia que o devedor tem um direito à preservação do seu patrimônio da forma mais, digamos assim, menos onerosa, não mais há um direito pleno. E aí eu homenageei o professor Pinho Pedreira, que sempre disse isso. Né? É a norma que tem que ser relativizada na execução trabalhista. E agora o foi no processo civil, dizendo que ele terá que dizer qual é o modo menos gravoso. E indicou o legislador que a penhora agora em dinheiro é preferencial em relação às demais. Então, a meu sentir, aquela OJ, o sumo que diz que não cabe mandado de segurança para discutir para o dinheiro de execução provisória, caiu, porque o Código atribui expressamente, e não é execução trabalhista não, é execução cível, a penhora em dinheiro como a primazia dos bens que o devedor pode ter aprisionados. E aí, homenageando o ministro Augusto César, homenageando Sua Excelência, o artigo 1394, que trouxe para o juiz um poder enorme, que é um famoso cheque em branco da efetividade. Por que homenageei Sua Excelência? Que ele foi o que mais brigou por esse artigo na sua normativa 39. Assim, porque o juiz tem agora um amplo poder de efetividade, que a lei diz em obrigação de pagar. Ele já o tinha na obrigação de fazer, na de não fazer,
na de dar coisa, agora se agregou a obrigação de pagar medidas que coagem, que determinam ou que ocupam o lugar de, como diz o próprio código, é uma norma em aberto, para que ele resolva, no caso concreto, qual é a melhor medida destinada à efetividade da execução. Isso me lembra um colega nosso, Rubem Nascimento, que ambos conhecemos, que numa execução de um hotel, ninguém conseguia penhorar o dinheiro do hotel, num grande hotel de Salvador, ele resolveu de uma maneira rapidíssima. Desligou a central do hotel de telefone, naquela época, na véspera de feriadão. Então, imagine um hotel, um hotel enorme, ele desligou a rede, mandou desligar. A central do hotel de PABX. Não levou 2 horas, estava lá o gerente do hotel, para garantir a execução. Resolveu o problema. Outro caso do colega Rubem na execução é conhecido na Bahia pela sua efetividade. Não se conseguia penhorar dinheiro de um banco. Veja que coisa curiosa, porque não se encontrava, naquela época atrás, quando não tinha Bacenjude, penhora eletrônica. O que ele fez? Nomeou como administrador do banco o presidente do sindicato dos bancários. Meia hora já estava o banco lá para garantir a execução. Não mexeu em nada. Medida mandamental ou até coercitiva para a garantia da efetividade da execução. O Código também se inspirou muito na CLT. Pode não parecer, mas se inspirou. Ao estabelecer, por exemplo, que agora o devedor, ao impugnar a execução, tem que fazer de forma fundamentada, específica, fundamentada e quantificada. A norma que está no nosso artigo 879 da CLT, parágrafo 2º. Isto é, eu tenho que dizer onde está o erro, por que está errado e quanto eu devo. Se eu não fizer isso, a impugnação pode ser liminarmente rejeitada pelo juiz que analisa a questão. Embora tenha dito, e é uma novidade assim, importantíssima, que o Código autoriza a prática de atos expropriatórios até na fase de execução provisória. Ou seja, nossa CT diz, permitida a execução provisória até a penhora, o Código suprime esse limite. Ele autoriza expressamente a prática de atos expropriatórios, salvo se o juiz, e aí por decisão expressa, dizer, olha, nesse caso, por isso, por aquilo, não é possível se aplicar essa regra da CLT. O Código também acabou, senhores e senhoras, com a impenhorabilidade absoluta. Não tem mais no Código. Leia o artigo 833. Não fala mais, são absolutamente impenhoráveis. Fala, são impenhoráveis, porque ele tem exceções específicas em relação à impenhorabilidade de bens. Uma mudança interessante, ele incluiu aqui o crédito como de bem, ou melhor, incluiu no rol de bens o crédito resultante de obras, o direito à parte de determinada obra em andamento, comprou lá a fração de um apartamento, um contrato de compra e venda de um prédio em construção, promessa de compra e venda. Mas aqui, ó, isso aqui eu quero chamar a atenção porque é uma medida muito drástica. Se nós considerarmos litigância abusiva na execução e considerarmos que está a parte praticando ato atentatório à dignidade da justiça, a multa vai até 20%. Uma das marcas que o Código trouxe foi a ampliação das sanções processuais. Por isso que se justifica o chamado dever de colaboração das partes, que é uma das normas fundamentais do processo, sobre as quais me submeto a falar segunda-feira. Ou seja, a colaboração ética. Litigância no Código abusiva é apenada drasticamente. E observe que nós temos aqui embargos com 1%, embargos com 2%, embargos com 10%, aqui vai até 20% do valor do débito atualizado. Ele diz mais, sem prejuízo de outras sanções na justiça processual ou material. Interdição, por exemplo, de estabelecimento, como o caso lá do colega Rubem, que desligou a central do hotel na véspera do feriadão. A parte requereu ao juiz que inscreva a decisão no Serasa, no SPC, né,
o que já havia na jurisprudência, o Código agora incorporou ao seu cabedal de medidas coercitivas. É importante que muitas vezes o cara não paga a justiça e tem lá um crédito grande na praça em relação a isto, né? Aí eu vou falar bem rápido, gente, para tentar aqui dar espaço para as perguntas. Em relação à obrigação de pagar, provisoriamente falando, trouxe algumas mudanças, mas não tão importantes, assim, poucas, mas importantes mudanças. Quando a parte deposita aquela multa, para efeito de depósito para não incidir a multa, não quer dizer, segundo o Código Novo, que ela esteja em possibilidade de recorrer. Depositou para garantir a execução, para evitar multa de 10%, aquela do 475J atual, ou anterior, 523 atual, não quer dizer que, em depositando aquele valor, prejudicaria o recurso, porque poderia ser tido como preclusão consumativa, ou a assunção do débito. A lei claramente afasta essa possibilidade. Importantíssimo, diz que, mesmo que venha a ser invalidada a execução, não anula os atos expropriatórios já realizados. Ela incorporou, o Código incorporou o que o STJ já decidia, ou seja, o credor, o devedor que teve o bem expropriado receberá o valor, mas o terceiro de boa-fé que adquiriu o bem não terá que devolvê-lo, porque o Código preserva os atos expropriatórios em execução, em cumprimento provisório de sentença. É uma mudança importantíssima no Código, que tornará muito grave as consequências de uma execução provisória. Acaba com a dúvida se existia ou não na obrigação de fazer ou não fazer, admitindo expressamente nesse caso, e diz que a ela se aplicarão, cumprimento provisório, a ele se aplicarão as normas daquele definitivo cumprimento de decisão. E por aí vai, né? O que trará um debate no TST enorme será isto aqui, ó, a possibilidade de dispensa da caução para liberação do dinheiro depositado, diz o Código, está lá no Código, por obrigação alimentar, independentemente de sua origem. O que quer dizer isto? O artigo da Constituição, artigo 100, eu coloquei aqui em algum lugar, não estou achando agora, mas está aí em algum lugar, diz claramente que o crédito trabalhista tem natureza alimentar. Então, vai ficar um debate para a jurisprudência enorme para dizer se o Código, então, dispensa a caução em execução provisória e autoriza a liberação do depósito pelo alcance maior que tem agora. Inclusive, diz que isso é possível quando a execução pender da decisão de agravo para Tribunal Superior. Então, sim, a meu sentir, se dúvidas houvesse, não tem mais nenhuma razão de ser diante do alcance do que o Código decidiu ou definiu com relação à possibilidade de liberação do dinheiro em execução provisória, estou chamando a atenção, quando a decisão pender for ela, claro, crédito alimentar, com esse alcance maior que o Código acrescentou, de não depender de sua origem. Perguntariam, e o juiz pode, em algum caso, não liberar? Pode. O Código previu. Quando houver risco manifesto de dano grave, difícil de reparação, ele pode, evidentemente, não liberar. Então, não há, digamos assim, uma camisa de força que o juiz deva se vestir, ou a ele incorporada, para liberar sempre. Ele pode, aqui ou ali, não liberar, mas é uma exceção, segundo o Código previu. A multa, o 475J, né, por hora está pendente de apreciação pelo Pleno, a resolução, aí em 39, não tratou dela, porque a decisão, como está pendente decisão do Pleno do Tribunal Superior do Trabalho em matéria judicional, não tratou do tema. Mas é a antiga 475J, agora 523, parágrafo 1º do CPC novo. Liquidação por cálculos, falei ainda há pouco, não é mais etapa prévia da execução, está nela incorporada. Portanto, só de forma excepcional ocorrerá. Com um dado interessantíssimo, disse o Código, quando, para quantificar, o autor depender, ou o juiz, de dados que se encontram em poder de terceiros, e os requisitar, e ele não os enviar, isto é tipificado como crime de desobediência. Ou seja, agravou a posição do terceiro
em face do judiciário. Ele terá que apresentar os dados, ou justificar, obviamente, caso não disponha desses elementos. Aqui já falei, se a parte não quantificar de modo fundamentado, etc., rejeição liminar, ou restrição àquilo que a parte, vamos imaginar que o juiz acha que os cálculos estão parcialmente errados. Ele pode mandar a execução prosseguir com relação ao que ele acha que está certo e o restante indeferir os cálculos naquele aspecto. Já falei sobre isto, a lei autoriza expressamente os atos expropriatórios durante a fase de impugnação, não tem mais o efeito suspensivo, e nós temos um problema com a CLT, que diz lá que vai até a penhora, artigo 883, parágrafo 2º, não fala a memória, mas diz também que o juiz pode, em casos excepcionais, aí relaciona em que situações isso vai acontecer, e as consequências também que são implementadas pela lei, ele pode suspender os efeitos da decisão quanto ao ato expropriatório e exigir que o executado garanta a execução por meio idôneo, e se houver, digamos, fundamento relevante, aí sim ele pode suspender, o que não impede, por exemplo, que ele ajuste a penhora, substitua o bem, reforce a penhora, isto é, o ajustamento da garantia não é impedida de o juiz fazê-lo quando houver a impugnação que não tem mais efeito suspensivo. É importante ressaltar esse aspecto. O devedor, ao tomar a iniciativa da execução, ele tem que quantificar e depositar. Também é importante, porque muitas vezes se imaginava que o devedor iniciando já estaria admitindo a dívida. Não, ele pode iniciar, depositar e prosseguir com a discussão quanto ao débito. Bens impenhoráveis, acrescenta claramente exceções à nova regra, inclusive dizendo que, nesse particular, salários não são mais impenhoráveis quando ultrapassarem, todos recebemos aqui, né, acima de R$40.000, então pode penhorar o que exceder a esse aspecto, pode determinar a inclusão em folha para pagamento fracionário, liberação parcial deste valor. Digo que esse ponto da origem do crédito alimentar vai ser um ponto na jurisprudência bastante importante para a decisão. Interessante também essa norma. O bem indivisível agora, o fato de ser indivisível não impede mais a expropriação. Então, por exemplo, marido e mulher são casados, ela diz, não pode vender mais o bem, porque eu tenho uma cota nesse bem em virtude do casamento. Agora, o bem é vendido e o credor tem reservado a sua parte, não sendo inferior à avaliação do bem. Então, vamos imaginar, foi avaliado em 1 milhão, vendeu por 900 mil, 500 é do coproprietário, e os 400 serão reservados para a execução da dívida, né? Ordem preferencial de bens, o Código objetivou a ordem dos bens, agrupando os bens, agrupando de acordo com a melhor forma de alienação. Ele ajustou, porque antes era bem diversos tipos de bem que o Código ajustava, que o Código previa, agora ele agrupou e, digamos assim, tornou a ordem dos bens preferencial, levando em consideração um fato, a, digamos assim, maior probabilidade de liquidez daquele bem. Então, ele ajustou a ordem dos bens, não mais de acordo com a sua natureza, mas sim de acordo com a probabilidade maior de sua alienação, que é o objetivo final, claro, da execução. O que não retira do juiz a possibilidade de inverter essa ordem. Vamos imaginar, em determinado lugar, o bem mais desejado pelo comércio é carro, veículo. Então, ele pode inverter a ordem para buscar a execução ser mais efetiva e transformar a prioridade no caso do veículo. E não há dúvida nenhuma quando ele diz que a prioridade da penhora em obrigação de pagar é dinheiro. Então, não há mais, no meu modo de pensar, direito líquido certo para o devedor que diz que está tendo uma execução gravosa porque penhorou o dinheiro da sua conta. Porque agora o Código deixa claro que a prioridade é o dinheiro como bem preferencial na ordem de gradação. Equipara, e aí não há nenhuma dúvida mais, o que o TSE decidia, a fiança bancária, a depósito bancário, etc. Né? Uma novidade interessante, bem de família, bem residencial, é quando o oficial de justiça vai na casa do devedor e só acha bem de família, só acha lá bens dentro da residência.
O que ele tem que fazer? Relacionar estes bens que ele encontrou, tornar os bens indisponíveis e levar ao juiz a informação. Caberá ao juiz, e não mais ao oficial de justiça, dizer se os bens encontrados na casa do devedor são ou não bem de família. Por quê? Porque antes ele dizia, não encontrei bens, encontrei um quadro velho. Mas pode ser um quadro velho de Picasso. Então, né, encontrei lá um tal de um Picasso, não penhorei. Quando ele chegava lá, o devedor desfazia-se do bem e podia ficar a execução frustrada. O Código, então, previu esta regra. Ele relaciona os bens, nomeia o devedor como depositário e vai ao juiz. Olha, encontrei lá um quadro velho de um tal de Picasso. Está até meio empoeirado. O juiz vai dizer ou não se o bem é de família, se terá ou não a possibilidade de manutenção do gravame, e aí sim, para retirar do oficial de justiça essa possibilidade de ser ele, e não o juiz, quem dirige a execução. Penhora em dinheiro, uma novidade que foi grande, porque disciplinou o procedimento da penhora online, ou do nosso Bacen-Jude. E uma das grandes novidades é o contraditório. Pode penhorar sem ouvir a parte contrária, claro, porque se for ouvir. Aqui é um dos casos em que o Código, de novo, mitigou o contraditório. Dizer ao devedor que vai penhorar a sua conta, se ele dizer, eu não vou penhorar. Né? Então, ele diz, pode penhorar sem dinheiro, né, sem comunicar, mas tem todo um prazo para liberação do excesso, 24 horas, e se o banco, isso é uma norma importantíssima, se o banco não liberar no prazo, 24 horas, o excesso, ele é responsabilizado, o banco, pelos danos causados ao devedor. Então, normatizou um procedimento muito interessante, porque estabeleceu agora uma obrigação com devido processo legal. Quando o banco recebe a ordem para liberar e retém a liberação. Isso era muito comum antigamente, o banco ficava semanas para liberar o excesso que encontrava na conta do devedor. A nossa normativa prevê claramente a obrigação de fazer ou não fazer a aplicação do código a ela, não tem nenhuma novidade. A novidade é, como disse anteriormente, a sua possibilidade de em execução provisória, porque não havia havia discussão que não cabia cumprimento provisório e obrigação de fazer. O código agora enfatiza isso claramente, não deixa nenhuma dúvida, inclusive com imposição de multa, se a parte retardar a cumprir a obrigação de fazer, aí não há nenhuma novidade nesse particular. A novidade está em admitir a forma provisória de cumprimento da obrigação, que antes se dizia que não se cumpria de forma provisória, porque já era a própria execução definitiva, já era, se eu mando fazer algo, já estou executando a decisão de forma definitiva. O Código prevê essa possibilidade claramente agora, sem nenhuma dúvida. E aí, gente, cheguei ao final, parecia não que consegui, mas consegui. Eu deixei isso de propósito, essa imagem aí com pegadas e um caminhar, porque o que eu disse na abertura, né, faltam aqui 10 minutos para terminar o nosso tempo, vamos deixar para as perguntas. O Código será um caminho longo pela frente. Nós estamos começando a jornada. Pisamos ali no início do nosso caminho. Então, a estrada seremos nós que construiremos. Ela será tão sinuosa quanto nós formos prolixos, complicados, quanto nós formos refratários a novidades. Eu acho que temos que ter uma posição proativa. Tirar do código que ele tem de bom e afastar aquilo que ele tem de não trazer para o nosso processo, para a nossa justiça do trabalho, efetividade da decisão, que é o que nós todos buscamos. Então, me pido desculpas pela rapidez, eu tentei chegar até o final. Os colegas ministros, obrigado pela presença, e tenho aqui agora 10 minutos para as perguntas. Muito obrigado a vocês pela atenção e compreensão. Perguntas à vontade.